Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Glórias nesta noite. Amém, meu irmão? Amém, Jesus. Quantos creem que o Senhor está falando conosco aqui neste lugar? Amém, Jesus. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Vamos mudar o texto hoje. Acho que Deus já falou nos textos anteriores. Vamos encontrar nesse novo texto sobre o que o Senhor quer de nós. Afinal de contas, é essa pergunta que nós estamos tentando responder a nós mesmos. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu diante do mandato do agir de Deus? Quem sou eu? Quem somos nós? O que o reino dos céus requer de nós. Eu quero orar com você diante dessa palavra. Aleluia, Jesus. Porque esta palavra deva ser sempre motivo das nossas orações, né? Mateus 25, a partir do verso 15. Mateus 25, a partir do verso 15. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim esta palavra: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando o fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, e que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e recolhes aonde não joeraste. E atemorizado, fui esconder na terra o seu talento. Eis aqui, tens o que é teu. E ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau, preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeia, e recolho aonde não joarei? Somente até aqui por enquanto. Esse é um dos textos que mais vão nos dar referência sobre um mal que atinge os filhos de Deus, principalmente dentro da casa do Pai. Aqui nós estamos falando sobre um sermão que Jesus prega, família. E nesse sermão, ele traz uma parábola, a parábola, né, dos talentos, a parábola daqueles talentos que o Senhor estava entregando a cada um, e ele gostaria de ver o resultado. Às vezes nós esperamos sempre
resultado de Deus, né? A gente tem uma capacidade de esperar apenas o resultado de Deus. Se a gente parar para pensar, a nossa busca espiritual geralmente é pelos resultados que Deus tem para dar, né? A nossa busca e a nossa crença, né? A nossa força espiritual, ela se baseia naquilo que Deus pode acrescentar na nossa vida. E a pergunta que eu tenho é essa: o que nós temos a acrescentar diante do Senhor? Por que nós só pensamos em sermos acrescentados? Por que durante, quem sabe, muito tempo das nossas vidas, principalmente quando nós apenas conhecemos um evangelho de receber, um evangelho que nos mostra apenas o lado bom da história, geralmente somos vocacionados a querer os resultados de Deus, mas nunca olhamos da mesma forma quando somos nós os que darão os resultados. Quem sou eu? Alguém que quer os resultados de Deus ou alguém que trabalha para dar resultado também? Eu acho que há uma parceria. No reino dos céus precisa haver uma parceria. Você sabe o que é parceria? Provavelmente sim. Parceria é o ato de uma ou mais, duas ou mais pessoas se unirem em prol de um propósito e sobre este propósito criarem um vínculo e sobre este vínculo gerar ou lucros ou vitórias ou estabelecer sobre todos um bem comum, uma parceria. Parceria boa é aquela que funciona. Parceria boa é aquela que todos que participam dela sorriem. Sim ou não? Sim. O empregador, ele faz uma parceria com o empregado e cada um precisa fazer o que lhe é designado. Se nessa parceria alguém não funciona, então não serve para ser parceiro. Quem está entendendo isso? A gente, no nosso dia a dia, a gente quer receber o salário no fim do mês, mas esse salário vai depender do que você foi parceiro. Todo salário, ele não é ganho porque você trabalha. Nesse trabalho você ganha porque você é parceiro. Porque tem muita gente que trabalha, mas não é parceiro. Será que esse salário valeu a pena? Será que o ganho foi gratificante? Será que receber a bênção do Senhor também a gente não poderia pensar dessa forma? Buscar a Deus é bom demais, né? Orar, clamar e pedir a Ele soluções é sensacional. E quando Ele quer ver os nossos resultados, também deveria ser muito bom, sim ou não? Sim. Existem parcerias que não funcionam. Existe sociedade que não dá certo, né? Sociedade que não dá certo. Tem muita gente fazendo sociedade com Deus e a sociedade não está funcionando. Só funciona de um lado e o outro. Toda sociedade que não funciona, uma hora acaba. Amém? Isso é muito sério. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e elas se associam ao reino dos céus. Senhor, eu vou ser parceiro, né? Eu vou trabalhar, porque o reino dos céus é o quê? Trabalhar, né? É trabalhar. Viver no reino dos céus é viver o trabalho, porque uma das primeiras palavras que Deus deixa para o reino é: ide e pregai o evangelho a toda criatura.
Então já de cara você começa no reino fazendo o quê? Trabalhando. Você não vai ver em momento nenhum Jesus dizendo para você não trabalhar, dizendo para você não agir. O que ele vai dizer é o seguinte: Rose, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Ou seja, o que você não consegue fazer, entrega a ele. Nessa sociedade ele está dizendo o seguinte, ó, a parte mais difícil, deixa comigo, né? Nessa sociedade, a parte que seria impossível de você fazer, por você não ter condições físicas, psicológicas e às vezes até espiritual, ele está dizendo para você o seguinte: olha, nessa parceria eu vou fazer um negócio com você, deixa comigo. Isso, desliga esse mistério aí. Nessa parceria, ele diz que a pior parte vai ficar com ele, porque a Bíblia também diz o seguinte: eu não dou uma prova que você não possa suportar. Então a parceria com Deus deveria sempre dar certo conosco, com a igreja, com os filhos de Deus, porque a pior parte ele diz que vai resolver, não é? O milagre, quem é que faz? É ele. A dor, quem é que cura? A decepção, quem é que cura? A angústia, quem é que cura? O fracasso, quem é que cura? Então a pior parte ficou com ele, né? A parte mais difícil dessa sociedade ele pegou para ele. Que na sociedade tem uns que colocam a cabeça e outros colocam o trabalho, né? Cada um tem que colocar alguma coisa. Tem gente que não sabe virar massa, mas é ótimo em fazer cálculo. Então Deus está dizendo que a pior parte, a mais trabalhosa, a mais cansativa e a mais difícil, ele pega. Ele deixou a mais fácil para você. Só que a gente tem a sensação de que a parte mais difícil ficou com a gente. Sabia? No reino dos céus parece que algumas pessoas, isso é importante você gravar isso, alimentar a sua alma, porque você vai encontrar pessoas que vão dizer as seguintes frases: eu não estou suportando mais, eu não estou aguentando mais, isso aqui é muito difícil, servir a Deus dá muito trabalho, trabalhar na igreja, né? Estou aguentando não, é muita gente fazendo, acontecendo, falando e tal. Mal sabe você que essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Eu estar aqui pregando é a parte mais fácil. A parte mais difícil é ele estar preparando lá em cima uma mensagem linda para você. Amém? A parte mais difícil é entrar na tua alma com a palavra que está sendo pregada. Essa parte é mais difícil. E essa parte eu não sei fazer. Essa parte eu não posso fazer. Essa parte eu não tenho capacidade para fazer. Então ele diz para que eu descanse nele, porque a palavra de Deus jamais volta. Então eu não preciso me preocupar, já foi dito isso aqui, porque a palavra dele jamais volta vazia, porque a parte mais difícil ficou nas costas dele. E o que tem de gente achando que a parte mais difícil está nas costas dessa pessoa, não está no gibi, como diz o ditado popular. Nós ficamos com a parte mais fácil. Servir a Deus, trabalhar, é algo que nós precisamos fazer, porque é uma parceria. Deus, Ele precisa, vamos ser sinceros, Deus precisa de parceiro? Você acha que Deus precisa de parceiro? O que você acha? Você acha que Deus precisa de alguém como eu? Você acha que Deus precisa de alguém como a Joana? Você acha que Ele precisa? Ele depende de mim? Às vezes você ficou aí na dúvida, né? Não fica na dúvida não, tenha certeza. Ele não precisa da gente. Mas Ele diz o seguinte: eu quero investir na sua vida. Tem pessoas que têm dinheiro, mas Ele olha para você e vê você, ou em você, um talento. Amém? Amém. Eu não sei se você já passou por isso.
Alguém que chega para você e você diz assim, poxa, eu não entendi. Esse cara chegou perto de mim e me ofereceu algo. E eu perguntei para ele o porquê disso. Eu olhei para você, gostei de você. E eu quero ser seu parceiro, quero te ajudar nisso aqui. Mas ele não precisava de você perto dele. Mas ele viu que você era alguém de talento. E alguém que cresceria. E ele investiu tanto nessa pessoa, porque ele não é bobo. Todo grande empresário, investidor, não é bobo. Ele investe em alguém de talento, porque sabe que vai ter retorno, lucro. Amém? Amém. Ele investe no pequeno, ele sendo grande, ele investe no pequeno, porque ele sabe que o pequeno vai trabalhar para ele crescer ainda mais. Você está entendendo por que Deus está investindo na gente? Sabe por que ele investe em nós? É porque ele crê que eu e você deixaremos de ser o que somos e seremos o que ele pensa que nós seremos. Ele pensa grande. Ele olha para você e diz, você vai ser grande. Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Você só precisa acreditar nisso. O investimento que ele faz na sua vida é para fazer você crescer em todas as áreas da vida espiritual, sentimental, emocional e financeira. Estávamos aqui em uma rápida palavra e quando a Rose, ela falou aqui, vou aproveitar essa palavra, eu gosto muito de usar os exemplos nossos, práticos, e ela disse, olha, o meu próprio esposo já disse, depois que você foi para a igreja, depois que você voltou a caminhar fortemente, a nossa casa mudou, né? As coisas aqui mudaram, o negócio aqui evoluiu, Aleluia. o negócio aqui avançou. E olha que é alguém que nem está aqui dentro. E olha que é alguém que nem sabe o que está acontecendo aqui dentro. Ele está vendo o resultado lá onde ele está. Ele está sentindo o resultado porque alguém está gerando lucro. Rosélio, você está gerando lucro. Você está gerando algo para Deus. Você está fazendo o reino crescer e o reino está fazendo a sua casa crescer. Aleluia. Amém? Acreditar nesse trabalho, quando ele fala a parábola dos talentos, ele está tentando dizer ao homem que ele investe no homem, mas todo investimento vai depender daquele que está de posse do investimento. Porque muitas vezes se é investido em algo e não funciona. Me faz lembrar alguém, que eu não vou falar nomes, me faz lembrar alguém que investiu em situações, em produtos, né, para que o outro crescesse, para que avançasse. Resumindo, estragou o produto que tinha, jogou fora o que comprou e resultado, nem quem investiu cresceu e nem quem deveria crescer evoluiu, deu para trás, ou seja, deu passos atrás, porque teve medo. Diga comigo, medo. Muitas vezes você pode ser o maior empecilho do reino dos céus, sabia? Eu posso ser um empecilho. Eu posso ser a tristeza de Deus, tem noção? Será que a gente já olhou para essa parábola com essa visão? Porque eu vou ler daqui a pouco, a gente leu ela toda, mas eu estou aqui apenas dando um primeiro panorama dela. Você vai ver que o Senhor investiu e deixou. O Senhor está investindo em você e ele às vezes fica assim, ó, quietinho, silêncio, só para ver até onde você vai. Porque ele já ensinou tudo que tinha que te ensinar. Porque quando ele dá os talentos, será que ele deu os talentos aleatoriamente? Ele deu por assim, sem olhar em você alguma capacidade? Claro que não. Se ele lhe deu, é porque ele sabe que você era capaz de administrar. O que você tem aqui hoje, posso te dizer, você é capaz de administrar. Não tem nenhum incapaz. Se Deus te deu algo, é porque você é capaz. E se você não fizer,
Não é porque você não era capaz, é porque você foi preguiçoso. Oh, eu não sei fazer, Deus me deu isso para fazer, mas eu não tenho aptidão. Não, você tem a preguiça, você tem a falta de vontade. Em tudo é assim. A gente não nasce sabendo, mas nós vamos viver aprendendo. Quando alguém quer, aprende. Aprende ou não aprende? Roseli até bota a parede e tudo, gente. Né, Roseli? Mas na quase chegando lá. Já viram a massa, não viram? Já viram a massa, já é o meio caminho andado. Eu não viro massa, ela já vira, já está na minha frente. Né? Porque Deus, quando te dá algo, Ele te dá porque Ele crê que você é capaz de fazer. Então não diga, eu sou uma criança, como disse o profeta. Amém? Porque Deus, Ele não dá nada para criança, infantil, imaturo. Quem está entendendo isso? Deus não investe em quem não tem capacidade para exercer. Deus investe em quem Ele crê que vai fazer alguma coisa. Se Ele não pode investir, Ele vai então preparar você para receber. Mas se Ele já lhe deu, então saiba que Deus vai fazer você crescer, se você quiser. Quando esta parábola é colocada, Ele diz que a um Ele deu 5 talentos, o outro deu 2, e o outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Nós não podemos querer 5 se só temos capacidade de segurar 2. Nós não podemos querer 2 se Deus nos deu capacidade para segurar 5. Quem está entendendo isso? Às vezes você quer além do que você pode, e às vezes você quer menos do que você deveria. Deus não dá nada errado. Deus não dá nada que você não tenha capacidade. Porque Ele diz que Ele deu a um 5, a outro 2 e a outro 1. Até esse 1, Ele sabia que ele poderia fazer alguma coisa. Ele sabia que ele era tão ruim, mas que estava investido nele. Vou dar umzinho para ver o que ele faz, para ver o que ele vai resultar para mim. Vamos ver o que ele vai ter capacidade de fazer. Porque quando Ele dá os talentos, Ele dá segundo a capacidade de cada um. Cada um aqui tem uma capacidade específica que Deus reconhece. Deus sabe a sua capacidade. Deus sabe a sua limitação. Ele não vai dar nada que você não seja capaz de enfrentar, capaz de fazer. Ele não vai te dar nada que você não tenha aptidão espiritual e emocional para concluir. Você só não pode deixar o seu medo ser maior do que a sua verdade em Deus. Porque aqui o que faltou não foi capacidade. Diga comigo, o que faltou não foi capacidade, foi vontade. No reino dos céus, a maioria das crises não é por falta de capacidade, é por falta de vontade. Quantas pessoas não querem fazer, não desejam fazer, não têm vontade de fazer, sabem que foram chamados, mas não querem fazer? Eu acho que você deve conhecer pelo menos uma meia dúzia pessoas que foram chamadas para uma grande obra, mas preferem ficar com sabendo que Deus deu 5. Querem se ausentar, se omitir, querem não realizar, achando que com isso estão se escondendo de Deus. Irmão, se tem uma coisa que eu e o evangelista, eu posso dizer e falar por ele, é o seguinte: dá vontade de sair correndo certas horas, dá vontade de desistir em alguns momentos, dá vontade de você viver a sua vida normal, né? Dá vontade de ser alguém normal, né? Alguém que chega, dorme, come, almoça, trabalha, volta, dá vontade de ser normal.
É normal querer ser normal. Só que Deus disse que eu tinha que ser anormal. E agora? Ele me deu capacidade e me capacitou para isso. E Ele gerou em mim esta capacidade. Eu não posso fugir da minha responsabilidade. Eu sempre vou ser pastor. Eu sempre vou ter de Deus esta responsabilidade. E não dá para fugir. Não dá para correr. Eu posso até não ter igreja. Posso até não pastorear igreja. Mas eu nunca, se eu quero fazer a obra de Deus, eu nunca deixarei de ser homem de Deus para quem precisa. Está entendendo? Se um dia Deus quiser me tirar da igreja por algum motivo e me lançar na obra missionária, fazer qualquer tipo de questões como essa, mas eu não posso parar. Eu não posso levar uma vida normal. Eu não posso simplesmente... Não é abandonar a fé não, irmão. Não estou falando de desviar não. Eu não posso simplesmente achar que agora eu vou sentar no banco e vou assistir o culto. Quem dera. Ô, meu irmão, queria tanto estar no seu lugar. É bom demais estar aí, sabia? Pena que tem muita gente que não entende. Mas é bom demais estar aí. Sentadinho aí, só esperando o maná descer, só esperando Deus usar o profeta, né? Ele se lascando todo para entregar alguma coisa. Não é verdade? É bom demais. Como é bom quando um dia que eu estou num lugar que ninguém me conhece. E aí eu estou sentado lá atrás. E eu estou só recebendo. Ninguém sabe quem eu sou. Mas Ele sabe quem está ali. Deus sabe que eu estou ali. Eu posso não estar trabalhando naquele dia. Mas o meu dia de trabalho é certo. Porque Ele deu cada um segundo a sua capacidade. E Deus, Ele tem nos capacitado, nós não podemos fugir. Deus está dando para você aqui alguns talentos para você executar. Por exemplo, eu brinquei e falei da Rosa. Deus está dando talento para a Rosa. Qual é o talento? Aí ela vai perguntar, qual é o talento, apóstolo? Bem que eu estou querendo saber desse negócio também. Sabe qual é um dos seus... A princípio hoje, um dos seus maiores talentos é mostrar para o seu esposo quem é Deus. Essa é a parte mais importante. É você cuidar da sua família com excelência e dizer para ele que o Deus que você serve é maior do que todos os problemas. Isso é um grande talento. É um talento de mostrar que Deus nunca vai estar abaixo de ninguém e de nada. Estará sempre acima. Esse é um talento sensacional. Aonde você não vai enterrar, né? Porque a Bíblia diz que o que recebeu 5 talentos foi rapidamente negociar com eles e ganhou outros 5, né? Ganhou outros 5. Eu não sei aqui quem é que é rápido. Tem gente que no seu ministério ele rapidamente cresce, ele negocia 5 e vai mais 5 e vai mais 5 e vai embora, né? Outros é 2, mas ele também dobrou. Ele não dobrou com os 5, mas ele dobrou com os 2. O negócio não é quanto nós dobramos, o importante é dobrar. O importante é ser além daquilo que o Senhor nos deu. Porque nós precisamos ser servo bom e fiel. Amém? O problema é quando ele se encontra com aquele que ele recebeu e ele, conhecendo quem era Deus, com medo, ele abre um buraco na terra e enterra o talento. Ele enterra o tesouro, porque ele estava com medo de perder. Irmão, quer perder? Quer perder de verdade? É só enterrar o seu talento. Se você tinha medo de perder, é só você enterrar o talento que você vai ver que você não vai perder um talento não. Você vai perder até o que você não tem. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que faz você colher da onde não existe, mas também tira até o que você tem. Ele recolhe da onde até nem existe. Se você quiser perder, enterre o melhor de Deus que há em você. Veja se não é isso que acontece na vida espiritual. Se você tem um dom, se você tem um talento e você enterra, o que acontece com a tua vida espiritual? Ela avança ou diminui? E aí ela diminuiu, legal, mas você ainda está na igreja. Se continuar enterrado,
O que você acha que acontece com esse que vive enterrando o talento? Ele vai continuar vivendo a vidinha dele ou as coisas vão piorar a partir daquela data? O que você acha? Você já viu que quanto mais a pessoa enterra o talento, mais ele se afasta de Deus? Quanto mais a pessoa enterra o que Deus deu a ele, o tempo e os dias vão ditando o fim dele. Ele vai, sem que ele perceba, ele vai morrendo. É incrível, gente, como isso é real. Porque quando alguém enterra o talento que Deus deu, ele vai murchando, ele vai morrendo. Pega alguém de talento, você já conheceu ele em algum lugar, mas aconteceu alguma coisa com ele, ele enterrou o talento. Ele poderia até ficar tipo, meio barro, meio tijolo, em cima do muro, mas nem isso vai acontecer. Que com o passar do tempo, o que está enterrado vai enterrar ele junto. Você não enterra só o talento, não, você enterra você, que é o dono do talento. As pessoas acham que estão enterrando o seu talento, mas na verdade, com o passar do tempo, no buraco que está o talento, vai estar você, vai estar esta pessoa. Você está entendendo isso? Você nunca pode enterrar o teu chamado. Você não pode permitir que o teu chamado seja enterrado. Porque se você permitir isso, um dia você vai ver que você será o próximo a cair nesse buraco. Nós seremos enterrados. Porque quem enterra o seu talento perde o que você tem de melhor, que é a sua capacidade. A sua capacidade foi gerada através daquele talento, meu irmão. Sabia? A minha capacidade, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que eu tivesse o talento de pregar, né? Eu prego porque eu tenho que pregar. Não sei se eu tenho talento para pregar, mas vamos lá. Agora, se eu enterrar esse talentinho aqui, se eu abandonar esse talento, se eu esconder esse talento, por causa das minhas dores, por causa das minhas angústias, por causa dos meus medos, por causa dos meus pesares, vai chegar um momento na minha vida que não vai ser só a pregação que vai deixar de existir na minha vida, não. Eu vou deixar de existir na minha própria vida. Eu vou deixar de ser quem eu sou, porque eu sou a capacidade que Deus me deu através do talento que eu tenho. Você está entendendo isso? Porque Deus, quando te dá um talento, na verdade Ele está te dando força para você continuar, para você prosseguir. Não é assim que você fica quando está trabalhando para Jesus? Já reparou quando alguém está trabalhando para Jesus, ele está alegre, ele está feliz? Então o valor não é o trabalhar, o valor é você reconhecer que o que você está fazendo é o que está te movimentando. O que você faz para Deus é para Deus, não é para você. Porém, quando você faz para Deus, você está recuperando as suas forças diante das batalhas que você tem todos os dias. Quanto mais você trabalha para Deus, mais você está angariando novos talentos para a sua própria vida. Amém? Agora, se você parar, você vai se enterrar, você vai se anular, e aí mora o perigo. Depois que você descobre que você é capaz, você não pode se colocar como incapaz. Porque se eu sou filho de Deus, eu tenho certeza e convicção de que eu sou capaz, porque o meu Pai me capacitará. Ele não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém, meu irmão? Seja a parte mais simples. E aí me faz lembrar algo, há alguns anos atrás, esqueci o nome dela agora, mas é uma senhora. Eu pastoreava uma igreja lá em São Vicente. Fugiu o nomezinho dela, mas daqui a pouco eu lembro. E ela era uma senhora muito boazinha, sabe, um amor de pessoa. E ela tinha uma alegria, que era limpar a igreja, varrer a igreja. Quando eu chegava para ministrar o culto, ela estava lá com a vassoura,
E ela ficava braba quando ela chegava e eu já estava lá, né? Porque ela viu que ela atrasou, ela não chegou a tempo. Eu senti que ela ficava esbaforida, preocupada, mas ela fazia aquilo com tanto carinho. Só que o tempo foi passando e eu vi que ela foi ficando doente. Doenças, enfermidades foram abatendo o seu corpo. Ela teve problemas na coluna, problema na saúde, e eu via que ela tinha muita dificuldade para andar. E aí é evidente, quando eu olhei ela com toda essa dificuldade para sentar, dificuldade para andar, o que eu pensei? Eu não posso deixar ela fazer esse esforço, não é verdade? Porque isso vai prejudicar ela. Aí eu falei para ela assim: ó, eu sei que a senhora não está bem de saúde. Vamos fazer o seguinte, não se preocupa mais com isso não. Fica tranquilo. Eu vou pedir outra pessoa, se puder, e se não puder depois, quando eu chegar, eu mesmo vá. Não tem problema. Mas eu estou vendo que a senhora está cansada, que a senhora está com problema na coluna, e eu não quero te prejudicar, tá bom? Não precisa fazer mais não. Tá bom, pastor. Ela ficou quieta, acabou o culto, foi embora. Aí passou assim uma semana, 2 semanas, e aí eu vi ela triste. E eu estou pensando que ela está triste pela enfermidade, pelas doenças. E aí eu fiquei: gente, o que está vendo com a irmã? Olha, eu não sei, pastor. Aí o outro falou assim: pastor, você se serve para o senhor? Sim, eu acho que ela está triste porque ela não está limpando a igreja. Será? Eu acho que é. Ela não falou não, mas eu senti assim que o senhor falou para ela não limpar mais a igreja. Sim, mas eu falei por causa da enfermidade dela. Eu estava com carinho com ela. Não, eu entendi. Aí chamei ela e disse para ela: a senhora está muito triste, o que está acontecendo? Não é nada não, é assim, fala para mim, abre o seu coração. Ela disse: não, é porque eu gosto tanto de varrer a igreja, eu gosto tanto de limpar a igreja, e o senhor pediu para mim não fazer, eu estou te obedecendo. Falei: sim, mas quando eu pedi por causa da sua saúde. E ela disse para mim o seguinte: olha, eu não estou bem de saúde, mas eu não quero deixar de fazer o que eu mais amo de fazer para Deus. Aí eu disse para ela: então a partir de hoje a vassoura é sua de novo. A senhora pode continuar varrendo. Quando a senhora não puder, fica tranquila. Mas enquanto a senhora puder, a vassoura é sua, o rodo é seu, está tudo aí. Brinquei com ela. Posso mesmo? Pode. E a alegria tomou conta dela de novo. São pessoas que se alegram, não porque estão varrendo, mas porque estão servindo a Deus. Aquele talento dela de varrer a igreja, ela não enterrou, ela não queria enterrar. E quase que sou eu que enterro o talento dela. Com amor, com motivo, mas quase que eu enterrei o talento dela. Ainda bem que deu tempo de eu reconhecer e voltar, mesmo que não fosse de propósito. Muitas vezes quando paramos de fazer porque está doendo, que às vezes a gente tem essa sensação, né? Eu não vou fazer porque está difícil, é muita luta, é muita fofoca, é muito isso, vou. Deus sabe, conhece meu coração. Às vezes a gente fala assim, né? Mas quero te dizer que nenhuma dessas coisas é justificativa de verdade. Porque o seu talento faz parte do seu crescimento. Se eu desistisse de acreditar no talento que Deus me deu, eu não cresceria. Eu não seria alguma coisa, ou eu não avançaria alguma coisa. Então o teu talento, o meu talento, faz parte do nosso crescimento. Faz parte da nossa vida com Deus. Amém? Faz parte da nossa evolução. Eu tenho certeza que aqueles que têm se dedicado estão crescendo. E se você parar de exercitar o seu talento, você vai ficar triste. Você vai murchar. Você vai perder o vigor.
A obra é difícil em algumas áreas? Sim, mas não mais difícil do que a cruz que Jesus enfrentou. E quem esteve segunda-feira, ontem, eu falei, mostrei isso, tamanho sofrimento de Jesus fisicamente, fisiologicamente. As pessoas ontem, no estudo, viram a dor que Jesus sentiu, desde o Getsêmani até o último suspiro. Tecnicamente, através da medicina, nós passamos um relato do que Jesus passou até morrer. Então, a nossa dor e o nosso sacrifício não é nada comparado à dor que Jesus passou. Nós não estamos fazendo nada além do que a nossa obrigação, com alegria e com satisfação. E quando é dado um talento, nós não podemos enterrar, esconder. Você não pode esconder o seu talento, porque você teve medo. Porque a resposta que ele deu ao dono, ao Senhor, foi que ele teve medo. Deus por acaso te deu espírito de covardia? Ele te deu espírito de fortaleza. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo. E o que eu estou falando aqui é uma revelação para a tua vida e para quem estiver me ouvindo. Não tenha medo. Sabe o que é ter medo, enterrar o seu talento? É você dentro da sua casa saber que precisa desenvolver o seu talento e ter medo e enterrar o seu talento. Sabe aquele momento que você tem que ser mulher de Deus e homem de Deus? Sabe o que a gente faz? A gente enterra o talento, porque a gente tem medo. Tem hora na nossa vida que a gente erra porque tem medo. Sabe que pode, sabe que deve, mas o medo fala mais forte do que a vontade e a verdade de Deus sobre a nossa vida. Quem está entendendo isso? Amém. Porque quando nós temos medo, como diz aqui o texto, e chegou o verso, vamos lá, verso 24. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, e que ceifas onde não semeaste, e recolhe onde não joeraste. O que ele falou foi uma mentira? Não. O Senhor é duro, é ou não é? O Senhor é duro. Mas ele é duro com quem é preguiçoso. Ele é duro com quem merece a dureza dele. Ele viu o Senhor duro antes de merecer a dureza do Senhor. Ele teve medo do que ele não precisava ter medo. Ele temeu o que não precisava temer. E o verso 25 diz: E atemorizado, fui esconder na terra o seu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Por acaso Deus te deu um talento para você apresentar ele, só ele? Ele te deu para que aquilo seja multiplicado. Adianta eu pregar só para mim? Adianta eu orar só para mim? Adianta eu fazer a obra de Deus só para mim? Está dando para entender? Deus quer que esta obra seja divulgada, espalhada, diante das pessoas que estão próximas a mim. Amém? Porque ele teve medo. O medo gerou nele o fracasso. Diga comigo: o medo gerou o fracasso. Na tua casa, não tenha medo. Usa o talento que Deus te deu, para que na sua casa haja multiplicação. Porque quando você tem medo na sua casa, não vai haver multiplicação. Eu queria que você gravasse isso. Se no dia que você precisar usar o talento que Deus te deu, para que ali seja multiplicado, e você não usar, você enterrou o talento. E quem enterra um talento não tem a sua vida multiplicada. Quando o texto fala: foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei,
O judeu, quando lê esse texto, ele tem uma interpretação ainda mais profunda disso. Porque aqui a gente não está falando de dinheiro. Aqui a gente não está falando de bens. Aqui está falando de coisas muito maiores. O judeu sabe que a fidelidade, ela não é nas grandes coisas. A fidelidade é nas pequenas coisas. Tem gente que quer ser fiel, ou acha que é fiel, ou diz que será fiel nas grandes coisas, quando na verdade é uma mentira. Porque se você não aprender a ser fiel no pouco, será que você vai ser fiel no muito? É impossível. Ah, Deus, deixa o Senhor me dar um carro zero para o Senhor ver se eu não vou ser fiel a Ti. Me engana que eu gosto. Deixa o Senhor me dar uma casa própria para ver se eu não vou ser fiel a Ti. Mentira. Quem é fiel vai ser fiel na casa de aluguel, vai ser fiel na kitnet, vai ser fiel andando de bicicleta, vai ser fiel andando a pé. Amém? Amém. As pessoas às vezes querem gerar uma fidelidade onde elas não são fiéis. Quando o judeu olha para esse texto, ele interpreta algo muito forte. Porque quem é fiel no pouco, no muito o Senhor o vai colocar. Mas que pouco é esse? Que fidelidade é essa? Em cima de quê? Sobre o quê? É sobre algo que nós estamos falando nessa noite. Sobre a palavra de Deus. Se você quer saber se você é fiel no pouco, é se você consegue reconhecer nos pequenos detalhes da palavra que você cumpre eles com excelência. Se você é fiel nos pequenos versículos, eu te garanto que Deus vai te colocar no muito. Quando você consegue entender os versículos pequenos, a fidelidade nas coisas pequenas, sabe, porque às vezes a gente, quando fala de fidelidade, a gente pensa em coisas grandiosas, como Jó foi fiel porque ele tinha muito dinheiro. Mas Jó não ganhou muito dinheiro e não ficou rico por causa da riqueza. Ele ficou rico por causa da sua fidelidade. Ele só ficou rico porque ele era fiel. E Deus multiplicava tudo que ele investia. Amém? Mas só que Jó também, como a maioria das pessoas, cresce no pouco. Ele sempre foi fiel a Deus nos pequenos detalhes. Sabe, cada terça-feirazinha dessa, pequenininha, que para muitos é insignificante, mas ser fiel a estas terças-feiras tem colocado você no muito. Você está entendendo? A sua fidelidade em pegar uma vassourinha e varrer, é você estar cumprindo o seu chamado. É uma fidelidade aparentemente pequena, porém, no muito, Ele vai te colocar. Porque a sua fidelidade começa naquilo que ninguém vê. Você sabe aonde está o sucesso de Davi? Não estava em derrotar Golias, nem muito menos ter se tornado rei. O sucesso de Davi estava em ser fiel às ovelhas que nem eram dele. O segredo do pouco, do talento que Deus deu a Davi, e Davi usou com excelência, foi porque os irmãos, presta atenção, os irmãos já estavam prontos para comer, que é isso que o texto dá a entender. Porque quando chega Samuel, todo mundo já estava dentro de... Sim ou não? Sim. Davi estava? Não. Davi era o único que não estava. Mas por que ele não estava? Aonde ele estava? Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele estava cuidando de quem? De quem? As ovelhas eram de quem? Não era nem dele, né? Era de quem? Do pai. A fidelidade dele com o pai fazia com que ele cuidasse de coisas que não eram dele. E a sua e a minha fidelidade não é muito diferente, porque nós estamos cuidando do que não é nosso, mas a nossa fidelidade vai ser reconhecida mais cedo ou mais tarde.
A nossa fidelidade vai gerar em nós força para derrubar Golias, para entrar no reino e para neste reino sentar no trono e sermos considerados pessoas de excelência. Mas a fidelidade de Davi não estava... Porque, o que eu estou tentando te mostrar? Porque a fidelidade de Davi não era porque ele era rei. Agora Davi é rei, ele é fiel a Deus, ele dá ofertas sensacionais. Porque Davi dá uma oferta que o seu filho Salomão, ele falou: qual foi a oferta que meu pai deu? Eu quero dar uma oferta maior do que a dele. Então imagina, Salomão sabia que Davi dava ofertas sensacionais ao reino. Mas a fidelidade de Davi não foi porque ele se tornou rei e Deus olhou para a fidelidade dele quando ele era grande. Deus olhou a fidelidade de Davi quando ele era pequeno. A sua fidelidade vale é porque nós somos pequenos. O que vai gerar o maior ou o grande em nossa vida é o que nós plantarmos, o que é pequeno, ou quando somos pequenos. Amém? A fidelidade de José a Deus, para com seus irmãos e com seu pai, não se deve quando ele senta no trono para ser governador, mas se deve quando ele é vendido lá no poço e ele continua fiel. Fiel ao chamado, fiel à sua crença, fiel aos valores que o seu pai ensinou. E ele não desistiu até o final. Então a essência da fidelidade não é quando você está lá em cima, é quando você está aqui embaixo. A essência da tua fidelidade é enquanto você está aí, achando que você não pode nada, mas você é fiel. Você é fiel. Se você for fiel, se foi fiel no pouco, no muito, ele vai te colocar. Você está entendendo o valor da fidelidade? Da sua para com Deus? Quando você fizer isso, a sua vida vai viver um outro patamar espiritual. Se você não enterrar o seu talento e ser fiel a Deus. Sabe, detalhes como eu já disse aqui. Eu já disse para ela: olha, o dia que alguém quiser te segurar em casa, fale para ele o seguinte: é a minha fidelidade ao Senhor que está gerando vitória nessa casa. E olha, eu acho que ela nem precisou falar isso, porque ele mesmo já reconheceu. Amém? Porque às vezes a gente enterra o talento na hora que a gente tem que mostrar ele. É quando alguém chega: não vai. E aí você não vai, você enterrou o talento. Exceto, claro, a gente está falando de algo que não há necessidade de ficar em casa. Às vezes é um problema sério, aí é outros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que às vezes enterramos o talento nas horas erradas, né? E deixamos de fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque temos medo. De quem você tem que ter medo? É do Senhor. Porque é Ele é que tem o poder de matar o homem e lançar a alma no inferno. A gente não tem que temer o diabo. A gente não tem que temer os problemas. A gente não tem que temer as dificuldades. Mas teme a Deus, que tem poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Esse sim tem que ser temido. O diabo, ele precisa de nós. É unção, graça para resistir a ele e ele fugir da nossa vida. Amém? Amém. Que você a cada dia na sua vida faça com que o seu talento seja a válvula de escape de crescimento da sua história. Que o Senhor nessa noite te abençoe e que você fique com esta palavra. E acabou. Amém?